Noite, ou seja, bom dia, né, para vocês, queridos alunos da terceira série. Hoje nós vamos fazer o fechamento, né, de nossas aulas do mês de maio. Nós já fizemos os gabaritos para vocês, né, que vocês já receberam, né, pelo WhatsApp na sua sala de sociologia. E hoje a gente vai fazer assim um pequeno comentário, né, dessas aulas. Então, nós temos 3 aulas que foram ministradas para vocês durante o mês de maio. Então, a primeira aula trata-se das formas de governo, república e monarquia. A segunda aula trata-se da cidadania e direitos civis. E a terceira aula, sociologia, é educação, política e cidadania. Gostaria então que vocês pegassem as anotações de vocês no caderno e fizessem toda essa comparação, né, para ver se realmente, né, nós entendemos, vocês entenderam direitinho o que foi passado para vocês durante essas aulas. E lembrando que são conteúdos bastante pertinentes, né, para vocês o terceiro ano. Está assim bem relacionado aos conteúdos do Enem e dos vestibulares, que vocês vão com certeza, né, fazer. Então, na primeira aula, nós falamos sobre formas de governo, república e monarquia. Aí eu apresento para vocês uma charge assim, muito interessante, né? Que aconteceu essa charge, então, vem mostrar para vocês a proclamação da república. Nós sabemos, então, né, que o Brasil até então era o quê? Era uma monarquia. Nós estamos estudando as duas formas de governo, república e monarquia. Então, a partir de 1889, né, é proclamada, então, a República do Brasil. Então, aqui mostra para a gente as mudanças que teve, os sustos que as pessoas levaram. Então, aqui, a unidade federativa do Brasil, nós passamos a formar uma unidade federativa, ou seja, só para um exemplo bem prático, né? Hoje nós temos a unidade federativa, são os estados. Hoje nós somos, no Brasil, a unidade federativa é composta por 26 estados e o Distrito Federal. Sistema presidencialista. Então, nós deixamos de ser monarquia para ser o quê? Para adotar o que? O presidencialismo. Nosso primeiro presidente foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Divisão dos poderes. Antes, né, na forma monárquica, nós tínhamos 4 poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário e moderador. A partir de então, nós vamos apenas a Constituição de 1800, né? E 91 vem o quê? Vem retratar o quê? A divisão dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Então, cai então o poder moderador que dava toda a autonomia a Dom Pedro I e depois Dom Pedro II. Separação entre Estado e Igreja. Então, o Brasil agora passa a ser um país o que? Laico, né? Significa o quê? Que não há mais uma religião, só uma religião católica oficial. Então, o Brasil, então, a religião não vai, então, ter toda interferência, então, em cima do Estado. O casamento passa a ser, o casamento civil, então, é apenas validado pela Igreja Católica e não mais validado por outras igrejas também, não mais sendo que a Igreja Católica, antes, né, durante a monarquia, que determinava, né, que fazia toda a documentação, então, do casamento. Então, por isso que as pessoas estão indo atrás, aí na charge, preocupada, né, se não vai ter mais casamentos, eles não vão ter mais que casar. Então, agora a igreja passa apenas a o quê? Apenas validar o casamento, né, quando é feito na igreja. Aí, então, eu pergunto, né, observe atentamente a charge e, em seguida, faça uma descrição por escrito de todos os elementos observados na mesma, os personagens, os objetos, os vestimentos, o cenário, as fisionomias, as linguagens. Então, como era assim muito pessoal, eu coloquei algumas coisinhas apenas para ajudar vocês a fundamentar um pouquinho mais a questão de vocês, mas eu tenho certeza que vocês fizeram mais coisas, fizeram algumas coisas que às vezes eu não coloquei, mas tá tudo bem, então vamos lá. A charge apresenta os principais pontos da segunda Constituição brasileira, a primeira Constituição republicana do Brasil. Por que a primeira republicana? Porque a de 1824 era a Constituição da monarquia, promulgada em 1891. Então, aí mostra a unidade federativa, como eu já falei, o sistema
presidencialista, a divisão em 3 poderes, não mais em 4, a separação entre a igreja e o Estado, o casamento civil, porque antes o casamento era feito só na igreja católica. É importante ressaltar a crítica do autor, que se explicita na presença e na fala de um casal. Vocês estão vendo, né, na charge, diante da descrição dos principais aspectos da Constituição Republicana. A nova forma de governo, que é a República, foi capaz de garantir mudanças efetivas e maior participação política na vida dos brasileiros. Eu pergunto para vocês, essa nova forma, né, de governo mudou? Não mudou muita coisa, gente. Sinceramente, então, nós temos, né, um jornalista da época, Evaristo Lobo, que ele fala o seguinte, que o povo assistiu bestificado, não sabia o que estava acontecendo no Brasil. Foi apenas algum grupo que soube, né, dessa mudança que teve. Então, para o povo, principalmente para os escravos, não houve mudança, gente. Não houve mudança. Eles atendiam apenas aos grupos, né, que estavam ligados, né, seria ao poder. Então não houve muita mudança para o povo, né? Principalmente pensava-se, né, que os escravos, né, que já tinham recebido a sua alforria, né, claro, né, já tinham recebido, eles continuaram assim sem um trabalho. Pensava-se que ia distribuir terras, não. Eles passaram, então, todo o trabalho dos escravos para os que chegavam, né, os imigrantes que chegavam, né, para trabalhar no Brasil. Então, o povo continuou sem a participação na vida social e política do Brasil. Agora aqui eu pergunto, né, na segunda, formas de governo e a maneira pela qual se faz a relação entre governantes e governados. Quais as formas de governo apresentadas no texto? Comente cada uma delas. República, né? No texto que eu passei para vocês, né? Vocês leram, vocês têm no caderno que foi passado para vocês em aula. República, tendo as principais características dessa forma de governo. Então, os representantes são eleitos, as autoridades se investem no poder pela eleição. Há um tempo, né, de mandato do governo, e a responsabilidade do governo. Cabe ao povo o exercício soberano do poder através da escolha de seus líderes. Então, numa forma do regime representativo, em que o poder legislativo é eleito pelo povo e o poder executivo é eleito também pelo povo ou pelo parlamento, ou nomeado pelo presidente da República, mas depende da aprovação também do parlamento. E na monarquia, o governo ou chefe de Estado é hereditário e vitalício. E nas repúblicas é temporário e eletivo, por um tempo só. Agora, terceira questão. O Brasil já teve a monarquia como forma de governo? Qual o período? Então, vocês tiveram algumas dúvidas, nós já tiramos essas dúvidas na sala de sociologia. Sim, né? A gente respondeu que sim, vocês depois pesquisaram, chegaram mesmo a ter esse conhecimento. Sim, o Brasil já teve monarquia. Então, desde 1889, o Brasil é uma república presidencialista, mas entre 1822 a 1889, o Brasil foi uma monarquia, sendo governado por 2 imperadores. Quais foram esses dois imperadores? Dom Pedro I, que proclamou Dom Pedro I proclamou nossa independência com relação a Portugal, e a monarquia brasileira foi adotada como forma de governo logo após a nossa independência, declarado por Dom Pedro I às margens do Ipiranga no dia 7 de setembro de 1822. Tá? Então, esse período de monarquia foi de 1822 a 1889, quando se proclamou a nossa república, certo? Alguma dúvida? Vamos continuando então a nossa correção. Bom, gente, na segunda aula a gente falou sobre cidadania e direitos civis. Lembra que eu falei para vocês? Imagina, vamos pensar, qual a importância da cidadania para a gente? Se não existisse cidadania, se nós fosse ainda o quê, gente? Se nós fosse ainda súditos, né? Dependentes, né? Então, há essa diferença, então. Então, observe e analise a charge abaixo para responder a questão.
Aqui então, né, são as duas, um casal, né, tá sentado assim na beirada de uma calçada, a gente vê que é pessoa muito humilde, né, então essa charge, então, foi feita uma crítica à Constituição de 1988, que denominou-se essa Constituição a Constituição do Cidadão. Então aqui o senhorzinho, né, o esposo lendo, né, para a senhora, né, todo brasileiro tem direito à moradia. Agora ela fala assim, agora lê aquele pedaço bonito que fala da comida e saúde, então o que ela esperava, porque eles estão assim, tipo que são uma família que está à margem, né, da sociedade, estão no meio da rua, e tem também uma família, porque tem um filho, né, uma criança também atrás dos dois, ouvindo o que eles estão falando. Então, aqui, essa charge é de Miguel Paiva, publicada no dia da promulgação, da atual Constituição Brasileira, que é de 1988, e aponta para a contradição entre a realidade social e as garantias legais. No Brasil, o acesso ao direito de cidadania é limitado, fundamentado pelo seguinte fator. Então, aqui, eu espero, então, que vocês tenham colocado qual questão, gente. Então, aí a gente pergunta, né? Essa charge, ela fala de quê? Ela retrata o quê, gente, para vocês? Uma formação profissional? Ela fala da demanda habitacional? Ela fala da distribuição de riqueza? Ou ela fala do crescimento da população? Então, a resposta correta, né, ela desenha para a gente o quê? Ela desenha para a gente a distribuição da riqueza no Brasil, porque nós estamos falando do Brasil aqui no caso. Então, aqui a gente acrescentou, eu gostaria que vocês também colocassem, então, aí nessa devolutiva que eu estou fazendo com vocês, na questão de vocês. Então, partindo deste ponto de vista, notamos que o quadrinho foca no diálogo do casal, em que o marido diz: todo brasileiro tem direito à moradia. E a sua esposa responde: agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida e saúde. É uma conversa, né, essa que nos reforça o fato deles estarem na beira de uma calçada, com roupas sujas, enquanto a mãe segura o filho, o bebê, segura o filho pequenininho no colo, e o mais velho observa, né, atrás deles o diálogo, evidenciando que eles são uma família segregada. O que é segregada? Quer dizer que está à margem, né, fruto das contradições da Constituição, que prevê o bem-estar a todos os indivíduos. Então, prevê, mas na realidade ela não garante, então, esse bem-estar a todos os indivíduos. Então, a gente sabe, né, que toda charge é o quê? Toda charge é uma crítica. Então, era para a gente responder e observar qual é a crítica, né, de Miguel Paiva quanto à Constituição de 1988, tá? Que é a Constituição do Cidadão, certo? Agora, a segunda questão também, eu coloquei para vocês observarem, né, a foto, então, de Malala, né, é uma paquistanesa que ela faz um discurso, né, muito interessante na ONU. E esse fragmento de texto, então, foi também uma questão cobrada, né, numa prova de vestibular de uma faculdade de Minas Gerais, em 2015, bem atual. Então, aqui, então, mostra pra gente, tem uma foto, né, quando ela está fazendo esse discurso, né, ela é uma paquistanesa, e então ela mostra, ela fala pra gente, nesse fragmento de texto, eu achei muito interessante, seria assim, como Malala, ela vai, então, ela vai de encontro, né, à sua cidadania, vai de encontro, seria assim, um alerta pra gente estar sempre atento, né, à nossa cidadania. Então, ela fala assim, eu vou ler o pedacinho, o trechinho, né, um trechinho, né, do discurso de Malala, né, na ONU. Queridos amigos, em 9 de outubro de 2012, o Talibã atirou no lado esquerdo da minha testa. Atiraram nos meus amigos também. Eles acharam que aquelas balas nos silenciariam, mas falharam.
Então, no silêncio vieram milhares de vozes. O sábio ditado que diz: a caneta é mais poderosa que a espada é verdadeira. Os extremistas têm medo dos livros e das canetas. O poder da educação os assusta e eles têm medo das mulheres. Por isso que eles mataram 14 estudantes inocentes no recente ataque em Quetta. E é por isso que eles matam professoras. E é por isso que eles atacam as escolas todos os dias, porque tiveram e têm medo da mudança da igualdade que vamos trazer para as nossas sociedades. Deixe-nos pegar nossos livros e canetas, porque estas são as nossas armas mais poderosas. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Então, eu quis colocar para vocês esse fragmento de texto do discurso de Malala, para mostrar para vocês o quão importante a gente conhecer, né, os nossos direitos de cidadão. Então, Malala, então, ela recebeu o Prêmio Nobel, foi a pessoa que recebeu o Prêmio Nobel mais nova, né, de todo mundo. Ela recebeu o Prêmio Nobel com 17 anos. Por quê? Porque ela sempre soube, né, o que ela queria. Então, ela escreveu um livro, né, que chama Malala, e é assim, muito interessante que ela fala pra gente, né, que a caneta é mais poderosa que a arma, que a espada. Que a caneta é mais poderosa que a espada. Então, é verdadeira, né, essa frase dela. Por quê? Porque é pela educação, né? Pela educação, então, que nós nos apoderamos, então, como cidadão. Então, o empoderamento dos cidadãos vem com o quê? Vem com a educação. Então, o empoderamento da cidadania nossa vem pela educação. Eu peço para vocês fazerem um comentário. Então, como é pessoal, eu falei para vocês fazerem uma comparação, né, sobre o texto que eu dei para vocês com esse texto de Malala, esse fragmento. Então, exercer a cidadania é, acima de tudo, buscar uma sociedade melhor para todos, a fim de que exista mais liberdade, justiça e solidariedade. Você pode ser mais cidadão, participando ativamente, além da sua vida, a do governo do seu povo também. Também exercendo seus direitos e deveres e lutando por um país melhor. Foi o que Malala fez, né? Ela teve dificuldade, porque no seu país as mulheres não podiam estudar. E como ela lutava, né, para buscar seu espaço, ela foi baleada, mas mesmo assim isso não a intimidou. Ela foi atrás e conseguiu, né, imagina, gente, recebeu, olha só, foi a pessoa mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz. Então, que o exemplo de Malala sirva para a gente também, para a gente estar buscando, né, nosso espaço como cidadão, buscando nossos direitos, porque como a gente conhece nossos direitos, a gente só ama aquele que conhece. Então, para você ir atrás dos seus direitos, você tem que conhecer. E onde que você busca conhecimento dos seus direitos? Através da Constituição. Bom, então agora a gente vai ver um pouquinho, então, nós vamos falar um pouquinho de educação política e cidadania. Continuamos ainda com o tema sobre cidadania, né? Por que a cidadania é um conceito histórico e sociológico? Por que é histórico? Porque seu sentido varia no tempo e no espaço de cada sociedade. A cidadania dos povos greco-romanos antigos é bastante diferente da cidadania que nós temos hoje. E a nossa cidadania, nosso papel de cidadão é muito diferente do papel de cidadão na Alemanha, no Japão e nos Estados Unidos. Por isso, então, que os nossos direitos, nossos deveres estão inseridos aonde? Estão inseridos dentro da nossa Constituição. Cada país, então, coloca na sua Constituição, os que fazem a Constituição, né? Eles colocam, então, o que, gente? Coloca os nossos direitos, nossos deveres. E para a gente conhecer, onde que a gente vai buscar? A gente vai buscar estudar e conhecer. Porque, às vezes, a gente não sabe qual é o direito nosso. Então, às vezes, a gente é lesado, às vezes, a gente não usa, né, do direito que tem. Às vezes, a gente deixa a pessoa, né, passar por cima, né, dos nossos direitos. Tá certo? Então, aqui eu pergunto. Explique, então, os diferentes tipos de direitos apresentados no texto. No texto, então, que eu dei para vocês, né, na sala de sociologia. Direito civil, direito político e direito social. Então, o que significa o direito civil?
Os direitos civis são aqueles relacionados às garantias das liberdades individuais, ou seja, a liberdade de expressão, a igualdade perante a lei, a segurança, entre outros. Então, tudo isso, então, são nossos direitos civis. Direitos políticos são aqueles relacionados ao sistema político e à democracia, como o direito de votar em representantes, ser votado, ter o sigilo do voto respeitado e poder criar partidos políticos. Na próxima aula de sociologia, nós vamos estar estudando também os partidos políticos, né? Como se forma, como a pessoa pode organizar um partido político. Direitos sociais são aqueles relacionados à educação, à saúde, à moradia, à previdência social, assistência aos desamparados, à proteção à infância e à proteção aos idosos, entre outros. Tem outros direitos sociais também. A história nos mostra que os direitos têm uma relação entre si e que se alicercem uns com os outros. Primeiro se consegue os direitos civis, que abrem caminho para a conquista dos direitos políticos, que por sua vez então abre a possibilidade dos nossos direitos sociais. Então, o primeiro direito que existiu foi os direitos civis, pela Revolução, né, Francesa. E depois foram abrindo, né, os outros direitos políticos, direitos sociais, depois nós temos também nossos direitos econômicos. Então, eu quero enfatizar para vocês que a gente tem que ter conhecimento dos nossos direitos para a gente poder exercer, assim, com segurança, né, com ética também, a nossa cidadania. Isso é muito importante, gente. Aqui, então, eu coloquei para vocês uma questão que está sendo, assim, sempre cobrada, né, que é mandada, que é elaborada, né, pela SEDUC, né, que é o SEDUC, então, que é o órgão, né, estadual, né, de educação do estado de Goiás. Então, eles estão mandando algumas questões para a gente trabalhar com vocês. Então, eu aproveitei uma dessa questão, que também que são questões que já foram cobradas no Enem. Então, eu vou ler o fragmento de texto que se colocou e depois a gente vai fazer a explicação para vocês, né? Fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem, foi no século XVIII, em 1789, precisamente, que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades, o iluminismo, depois da Revolução Francesa. Correlacionando temporalidade histórica, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma de suas bases o quê? Então, aí vem as questões para você estar. Então, pergunta-se, seria modernização da educação escolar, atualização da disciplina moral cristã, divulgação de costumes aristocráticos, socialização do conhecimento científico e universalização do princípio da igualdade civil. Lembra que eu falei para vocês, né, que o primeiro direito que se formou foi o direito o quê? O direito civil. Foi depois da Revolução Francesa e com o iluminismo. Então, a resposta correta é a resposta E. Universalização do princípio da igualdade civil. Esse fragmento de texto relaciona as discussões da atualidade sobre os direitos do homem e do cidadão com a Revolução Francesa, quando iniciada em 1789, baseada nas ideias iluministas. O que essas ideias iluministas fez? O que a Revolução Francesa fez? Ela rompeu com o antigo regime francês, que era a monarquia, né? Instituindo a partir da promulgação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, o princípio universal de igualdade para todos. Isso são para todas as nações, para todas as pessoas, tá certo? Gente, alguma dúvida, qualquer coisa, vocês podem estar, então, questionando, né, na nossa sala de sociologia. Nós faremos todos esses comentários, todas essas correções serão passadas para vocês, e depois de vocês tornarem a estudar, a gente vai fazer uma checagem de todo esse conhecimento, né?
na primeira semana do mês de junho. Então, espero que vocês saiam bem nessa checagem de conhecimento. E que vocês, então, no dia 22 e também no dia 25, vocês possam estar perguntando, né? Tudo questionando, né? Algumas coisas que ficaram, às vezes, assim, de vocês entenderem. Então, eu estou aqui, né? Sempre, no que vocês precisarem. E então, vocês podem estar perguntando, então, no dia 25 agora de maio, né? Sobre as dificuldades que vocês terão. Então, espero que vocês tenham entendido melhor, né, esse conteúdo sobre cidadania, que é um conteúdo assim, bastante cobrado no Enem e também cobrado também em vestibulares que vocês farão durante esse ano. Muito obrigada, eu espero que tenha sido clara com vocês. Até mais.